Olá, graças e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Hoje mais uma palavra de encorajamento e eu quero encorajar você aqui com uma palavra em Isaías no capítulo 55, os versículos 8 e 9 apenas. Mas antes de eu ler, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E curta essa mensagem, compartilhe, se você for abençoado, compartilhe com outras pessoas, assista outros vídeos no meu canal, tem muitos vídeos no meu canal. Toda segunda-feira eu compartilho uma palavra de encorajamento, toda quarta-feira tem o meu devocional Gotas de Sabedoria e toda sexta-feira palavra e oração, amém? Então vamos lá? Vamos ler aqui? É Isaías 55, versículos 8 e 9 apenas. O 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a palavra de Deus diz, que os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são muito mais elevados. Às vezes a gente está orando por alguma coisa, esperando algo, e aquela coisa não acontece, aquele milagre que a gente espera, aquela bênção que a gente tanto espera não acontece, né? E aí a gente fica pensando, puxa vida, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não quer responder as minhas orações, e o nosso coração começa a se entristecer, até porque lá em Provérbios está escrito, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Então muitas vezes a nossa esperança, ela vai enfraquecendo o nosso coração. Porém, essa palavra hoje chamou a atenção ao meu coração quando eu estava orando, meu período de oração, o Senhor falou comigo através dessa palavra, sobre os caminhos deles serem mais altos e os pensamentos deles serem mais elevados que os nossos realmente. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não sabe lá na frente o que pode acontecer. Eu gosto de pensar, quando fala aqui sobre Deus, que os caminhos dele são mais altos, os pensamentos são mais elevados, quando eu penso em Deus Altíssimo, eu penso num Deus que fica lá em cima, acima de nós, olhando tudo lá na frente. Deus enxerga lá na frente. Então muitas vezes aquilo que nós desejamos hoje e não acontece, é Deus olhando lá na frente. Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então Deus, sabendo o que nos aconteceria lá na frente, Ele nos poupa aqui atrás. Muitas vezes, quantas coisas que Deus não nos deu e foi livramento. Quantos nãos nós já ouvimos de Deus que foi livramento, que foi para o nosso bem. Então eu acredito que muitos nãos, meu querido, minha querida, que você tem ouvido do Senhor, são livramentos do Senhor. Sabe, tem muita coisa que nós precisamos aprender a colocar diante de Deus e falar como Jesus. É muito difícil, Muitas vezes a gente pensa, a gente tem certeza que aquilo realmente, que aquilo vai ser bom para nós. E a gente esquece de falar como Jesus. Pai, isso é o que eu gostaria que acontecesse, mas que a tua vontade seja feita. Que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Isso traz descanso para nós, confiar em Deus, saber que Deus, Ele vai cuidar de nós. Deus quer sempre o melhor para nós. Então Ele nunca vai querer o nosso mal. Deus sempre vai querer o meu bem e o seu bem. Então muitas vezes quando Deus te diz um não, é para o seu bem. Por quê? Porque os pensamentos dele são muito mais altos, são mais elevados que os nossos. E os caminhos dele são muito mais altos. Deus olha lá longe, Deus olha lá de cima. Ele já vê o nosso futuro, Ele vê o nosso amanhã, como é que vai ser. Então se porventura você tem ouvido alguns nãos de Deus, eu até tenho um vídeo que eu gravei que eu falo sobre as respostas de Deus, sobre oração, que muitas vezes nós vamos ouvir sim, a resposta imediata, muitas vezes nós vamos ouvir espere, a resposta virá, mas não agora, e muitas vezes nós vamos ouvir nãos de Deus. E os nãos de Deus, com certeza, sempre são para o nosso bem, porque Ele pensa, Ele vê lá na frente, Ele pensa muito mais alto. Às vezes a gente pensa, não, mas o que eu estou pensando está certo, isso vai ser bom para mim. Quem disse? Nós não sabemos. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, a partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, Ele tem total controle da nossa vida. Ele vai decidir o que é bom para nós e o que não é, o que é certo e o que é errado. Muitas vezes esse caminho que você quer andar não é um bom caminho. Isso vai te levar a um lugar ruim. Por isso o Senhor está fechando o caminho, para te proteger.
Como eu sempre falo, as leis e mandamentos de Deus, elas não são para cercear a nossa liberdade, mas elas são para nos proteger. Os mandamentos foram criados para nos proteger e não para tirar a nossa liberdade, não para tirar a nossa alegria. Muito pelo contrário, é para nos preservar, para nos dar alegria, para nos livrar do mal, de caminhos maus, para nos livrar da destruição, né? Então, que eu e você possamos entender isso, que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vê lá na frente. E se Ele está nos dizendo não hoje, é porque Ele quer nos poupar de algum mal, de alguma tristeza, de alguma decepção. Amém? Então, ore a Deus, busque a Deus um pouco mais, tenha paciência, ore, mas diga: Pai, essa é a minha vontade, mas que não prevaleça a minha vontade, mas que a Tua vontade seja feita na minha vida. Amém? E eu creio, a palavra de Deus diz que no tempo de Deus Ele faz tudo formoso. Eclesiastes 3:11 diz que no tempo de Deus Ele faz tudo formoso. Então vamos acreditar sim que Deus vai fazer, mas no tempo dele, da maneira dele, porque Ele é altíssimo, Ele enxerga lá longe, os pensamentos dele estão muito mais altos que os nossos pensamentos, e Deus quer sempre o melhor para mim e para você. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.